Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá! Neste mês de maio trazemos um programa em homenagem às mães. Isso mesmo! Veja o que preparamos nesta edição, trazendo histórias de mães e filhos no meio da literatura. Incentivado pela mãe Denise, um jovem com autismo, Hélio Salles Nascimento, escreveu um livro sobre a vida dele. Nossa entrevista especial é com a jornalista, professora e escritora Erilene Firmino, que está lançando o livro Manga Verde com Sal. Tem também uma reportagem com a escritora Angélica Sampaio, que está lançando o livro Paisagem de Dentro, ilustrado pela filha dela. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Iniciamos o programa de hoje com um belo exemplo de superação. O jovem Hélio Salles do Nascimento tem autismo, mas isso não impediu que ele escrevesse e publicasse seu primeiro livro, Através da Janela Azul. Apoiando o filho em todos os momentos está a mãe, Denise Salles. A funcionária pública aposentada Denise Salles percebeu cedo que o filho Hélio tinha algo diferente, mas na época quase não se falava em autismo. Tudo bem que autismo a gente sabe que existe há anos, né? Só que não era tão divulgado. Então o caso do Hélio foi depois de 24 anos que a gente foi ter essa certeza. Os médicos falavam em déficit de atenção. Ia para um médico, ia para outro, né? Eu rodei aqui em Fortaleza vários médicos e todos diziam a mesma coisa. Só que a gente notava que não era só isso, né? Tinha algo a mais, né? E foi com 24 anos que a gente teve essa notícia, né? Com a certeza do diagnóstico, começaram as buscas por soluções. Eu parei de perguntar o porquê, por que meu filho tem isso, por que meu filho tem aquilo, e encarei e vamos atrás de soluções. Da medicação, terapias. E assim, o Hélio se superou muito, foi minimizando os problemas dele, né? Vários problemas que ele tinha, as dificuldades dele de se relacionar, e uma hiperatividade. O Hélio, quando criança, era hiperativo. Teve também escola inclusiva, né? Foi necessário isso, né? Ele realmente não se adaptava nas escolas normais, ele teve que ir para uma escola adaptada e ele realmente concluiu lá nessa escola. Além dos estudos, Hélio também conseguiu uma grande conquista, publicar um livro de sua autoria, que tem o título Através da Janela Azul. Foi um grande desafio, foi uma grande luta, né? Eu escrevi com o meu terapeuta, eu estava na minha terapia, musicoterapia, ele estava discutindo assuntos sobre livros. Ele perguntou para mim: Hélio, você gostaria de escrever um livro? Aí foi uma pergunta de repente, me assustei com a ideia e escrevi. O livro, bem ilustrado com fotos, conta a trajetória da vida dele. Conta a minha história desde o início, da adolescência, a vida toda. Conta de tudo um pouco, minha trajetória, minhas conquistas. É muito gratificante, muito interessante ser autor, escritor. Comecei agora essa carreira e pretendo escrever mais e mais. Estou escrevendo atualmente um livro de estilo drama, que até o final do ano eu vou terminar esse livro e lançar no ano que vem. E Hélio se tornou ainda um grande leitor. Hoje tem mais de 400 livros em casa. Verdade. Pode acreditar, isso mesmo. Já leu muitos? Li pela metade, continuo comprando com com dinheiro do meu trabalho. Agora estou trabalhando numa empresa muito boa, mas estou comprando livro que é minha paixão verdadeira. Admiro muito. Hélio é um grande orgulho para sua mãe. É muito bacana ver meu filho falando sobre a história dele, divulgando, até porque é uma história de superação. E serve como exemplo, né? O Hélio
É um exemplo, não é porque é o meu filho, mas só em ter escrito esse livro, ter contado a história dele, isso vai se propagando e vai fazendo com que os outros autistas que tenham a mesma dificuldade que ele, tenha força, né? E supere suas dificuldades, encare, né? E que as mães realmente vejam que é possível, tudo é possível, né? É muito bacana isso, cara. E eu fico muito emocionada quando eu vejo, sabe, as pessoas, ai, cadê o livro do Hélio, né? Os livros tá na livraria Leitura dos shops, né? Do shopping Rio Mar Papicu, do Rio Mar Kennedy e o Del Passeio. E também em uma lojinha Divertindo a Mente, que é uma lojinha voltada para artigos de autistas, né? Para as terapeutas que querem adquirir artigos para trabalhar com terapias com seus pacientes. Isso é super importante. Essa lojinha é maravilhosa. E quem diz o livro de cabeceira de hoje é a Maria Helena Cunha, gestora cultural e professora. Confira a dica literária dela. Eu sou Maria Helena Cunha, gestora cultural, professora de Belo Horizonte, Minas Gerais, e recomendo muito os livros do Ailton Krenak, em especial esse Futuro Ancestral. Ele é uma leitura que eu acho que é indispensável hoje para a gente pensar os dias de hoje, né? Pensar a questão da educação, a questão de uma educação mais coletivizada, colaborativa. Então eu indico, eu acho que deveria fazer parte da leitura de cabeceira de todo mundo. Leiam. A mais antiga entidade cultural cearense integrada por mulheres, a ala feminina da Casa Juvenal Galeno está se revitalizando. Na reunião da ala foram apresentadas novas postulantes e a presidente, Fátima Lemos, anunciou os novos projetos da ala, como a publicação Revista Jangada e a coletânea Mulheres do Brasil. Na ocasião, a escritora Rejane Costa Barros apresentou seu trabalho sobre Bárbara, Eliodora e Olga de Lacerda. Tem uma entrevista especial com a jornalista e escritora Erilene Firmino, que está lançando seu primeiro livro, Manga Verde com Sal. É já já! Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta com uma entrevista especial com a jornalista, professora e escritora Erilene Firmino, que está lançando o livro Manga Verde com Sal, Cartas de Amor, de Luto, do Amor Agridoce da Vida. A obra traz cartas escritas para familiares que morreram, como a irmã e a mãe. Erilene conversa agora sobre o livro com a jornalista Mônica Silveira. Pois é, Soraya, é um grande prazer receber aqui a nossa querida amiga, jornalista, professora, escritora Erilene Firmino, que está lançando o livro Manga Verde com Sal. Erilene, é um livro de cartas de amor, luto e sabor agridoce da vida. É um livro de cartas que eu escrevo para minha irmã, que ela faleceu há 10 anos por câncer, aos 53 anos, e com 2 filhas. Sempre fomos muito próximas. E a morte dela teve um impacto muito grande na nossa família e na minha vida. Eu acabei modificando toda a minha vida por conta dessa morte. Então, logo ela faleceu, eu
comecei a escrever para ela, dizendo o que é que eu estava sentindo, como era que as coisas estavam acontecendo lá em casa. E fui fazendo. Quando foi em 2019, eu fazia terapia e acabamos achando que uma boa maneira de concluir esse processo de luta era fechando com a organização desse livro a partir dessas cartas. Então você passou a escrever também para outras pessoas da família? A minha terapeuta sugeriu que eu escrevesse para os outros que já haviam morrido, né? Depois que essa minha irmã morreu, a minha mãe morreu 6 meses depois e 5 anos depois meu pai. Então, em 2019, eu estava mais ou menos com um bloqueio e a minha psicóloga sugeriu que eu escrevesse para os meus mortos. Eu disse, não, mas eu já escrevo para a Lia, que são endereçadas todas as cartas para ela. Ela disse, não, mas escreva para todos. Foi nesse momento que eu estava escrevendo para todos, porque aí pensei, e por que não fazer um livro com essas histórias todas? Eu teria que fazer endereçada para ela, porque o que me deu o baque, o que me mexeu com a minha rotina, com o meu jeito de ser, com o jeito de viver, foi a morte dela. Mesmo a minha mãe tendo morrido 6 meses depois e me deixando numa situação muito mais emocionalmente mais difícil, o impacto da morte da Lia na nossa família foi que deflagrou esse luto que demorou muito tempo para passar. Então, o livro em si são 28 cartas para ela, e que a partir delas você consegue observar a minha evolução emocional durante 7 anos, de 2013, quando ela morreu, até o Natal de 2020, aquele ano da pandemia, o primeiro ano da pandemia. O Natal de 2020 foi o primeiro Natal que eu comemorei desde que ela morreu. Foram 7 anos sem Natal. Como foi o processo de escrever esse livro? Ele teve muito sofrimento ou foi com uma forma de desabafo? A primeira carta é do dia seguinte da morte dela. Então, naquele dia, eu estava imensamente sofrida. A carta era um alívio. Ela funcionava como uma catarse, né? Eu estava continuando ali, conversando com ela, dizendo como é que tinha sido o dia, como era que eu estava me sentindo. Primeiro dia que eu amanheço no mundo onde você não existe, né? E as minhas dúvidas. Então, nesse momento que eu estou escrevendo, mesmo chorando, vamos dizer assim, ela dá alívio. 2019 e 2022 foi quando eu organizei essas cartas, eu resgatei, eu fui reler para definir o que é que entrava no livro. Então, nesse outro momento que eu fui reler, aí eu sofri muito, porque me deparei de novo com a dor, e principalmente quando entrou 2020 na pandemia, a humanidade toda de luto, tudo que eu lia referente à minha própria história era mais sofrido e, ao mesmo tempo, me mostrava numa situação privilegiada. E que tipo de privilégio era esse? Porque eu pude velar meus mortos e estar com eles até o último instante. Aí foi me dando uma outra perspectiva. Então, quando eu termino de escrever o livro, eu já não estou mais sofrendo. É tanto que a última carta do Natal é eu voltando a comemorar o Natal, a vida, depois de passar 7 anos sem. Erilene, esse é um livro muito necessário, porque nessa sociedade que a gente vive, nunca tem lugar para a tristeza. E o seu livro mostra que o sofrimento faz parte da vida. Não tem como a gente chegar nessa vida mais agradável de novo sem fazer essa travessia. E concordo com você que tanto a sociedade prefere esconder, como as pessoas também, elas às vezes se encabulam de dizer que estão sofrendo. Quando a gente, no dia mesmo dos falecimentos, os nossos amigos correm para nos acudir, e eles querem que a gente acredite que as pessoas vão para um lugar melhor, e por isso a gente não chore. A gente pode ficar feliz porque eles vão para um lugar melhor e chorar de tristeza porque não vai mais vê-los, né? A vida não é uma coisa só. A gente mesmo, eu acho, acaba assumindo muito esse comportamento de tentar se recuperar logo.
e se encabular com 3 meses depois e ainda dizer que está sofrendo. O que tem que acontecer é que não ter esconderijo nenhum. A gente tem que viver o que está sentindo, porque senão a gente cria um problema para a gente mesmo. É preciso que o nosso parente, o nosso amado morra, faleça, porque todos nós, é o nosso destino, nós vamos falecer cedo ou tarde, é o ciclo da vida. É preciso que haja essa sabedoria, essa compreensão, mas é preciso que a gente passe o tempo necessário do nosso sofrimento e lute para voltar à alegria, mas no nosso tempo. É um tempo próprio, não é um tempo que a sociedade determina, é o nosso coração, né? Então eu acho que é isso. Com certeza. Erilene, quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Nesse momento, esse livro, Manga Verde com Sal, Cartas de Amor, de Luto, do Sabor Agridoce da Vida. As informações para o acesso a esse livro, estão nas minhas redes sociais, no Instagram, Erilene_Firmino, e no Facebook, Erilene Firmino. E ali eu digo as dicas de como é que você pode comprar e depois eu vou definir se coloco, dependendo da procura e tudo mais, se busco alguma livraria, mas tudo isso eu vou anunciando esse passo a passo nas minhas redes sociais. E para encerrar, eu queria que você lesse um dos trechos do livro. Acordei, mas não abri os olhos. Permaneci na cama tentando atrasar o início da vida sem você no mundo. Não lembro como consegui dormir, mas recordo ter bebido até altas horas com amigos aqui na sala. Pensaram que seria bom eu tomar umas cervejas para relaxar. Vieram trazendo álcool e eu os amei mais ainda. Beber não reverteria nada, mas entorpeceria, tirando-me daquele tormento. Ontem foi o dia mais triste da minha vida. Na madrugada você morreu, manhã e tarde, velório repleto de gente, de lágrimas e de flores. E ao pôr do sol, vi seu corpo lentamente descer naquela sepultura. Parecia um pesadelo. De noite, só queria fugir para algum lugar mágico onde você morrer não fosse verdade. Erilene, parabéns pelo livro e muito obrigada por sua participação no nosso programa Papo Literário. No próximo bloco tem a reportagem sobre o livro Paisagens de Dentro, de Angélica Sampaio. A obra é ilustrada pela filha dela. A gente volta já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário. A escritora e editora Angélica Sampaio está lançando neste domingo, dia 7, às 3 da tarde, no Café Viriato, no Shopping Del Passeio, o livro Paisagens de Dentro, publicado pela editora Sol Literário. E veja que interessante para esse mês das mães. As ilustrações do livro foram feitas pela filha dela, Ana Carolina Sampaio, e também de Luísa Castelo, uma bela parceria entre mãe e filha. O livro reúne poemas escritos antes e durante a pandemia da Covid-19. Os poemas que compõem o livro Paisagens de Dentro, da escritora Angélica Sampaio, foram feitos no período de 2018 a 2022, durante a pandemia. Mas a autora só se deu conta de que estava com material suficiente para um livro quando procurava por um dos poemas, chamado Contradição. Fui buscar por esse poema e me dei conta que tinha mais 73 poemas, num conjunto de 74 textos em prosa poética. Fui fazendo toda a compilação desses textos e me deu aquela ideia, poxa, eu vou fazer a publicação desse livro, e me veio a ideia de Paisagens de Dentro, devido o contexto do antes, o durante e o pós-pandemia, para identificar que tantas paisagens nós temos, né? Algumas boas, algumas ruins, momentos reflexivos, sobre sentimentos diversos e controversos. As ilustrações também surgiram de surpresa, quando a Angélica percebeu que a filha vinha fazendo pinturas que combinavam com os poemas.
Durante a pandemia, ela passou a pintar quadros, né, em tela, em acrílico. E um certo dia, depois que eu localizei todos os poemas, nós sentamos juntas e verificamos que as imagens que ela havia produzido casavam perfeitamente bem com o livro. E tem tudo a ver, o título do livro Paisagens de Dentro, com as ilustrações que ela criou, que é a Ana Carolina Sampaio, minha filha. E tem também as ilustrações da Luísa Castelo, que é uma adolescente, ela é filha de uma amiga minha. Quando coloquei o olhar nas ilustrações da Luísa Castelo, percebi que dariam para estar junto do livro. Então foi uma composição poética, de texto verbal, não verbal, imagem, que tudo levou a compor o livro como ele está. Belíssimo, como você viu, colorido, cheio de tantos sentimentos, né? A obra é dedicada às vítimas da pandemia. A dedicatória do livro, né, é aos que partiram durante a pandemia da Covid-19. É uma homenagem a todo esse momento nefasto que toda a humanidade passou. Então é uma forma singela, apesar do livro não mencionar as palavras pandemia, nem Covid, mas alguns poemas você vai ler e vai entender que é sobre aquele momento. Porque eu acho que o poeta, a poetisa, tem esse papel social também dentro da literatura, de mostrar o contexto no qual ele está inserido. Angélica tem uma editora, a Sol Literário, e seu livro segue a tendência atual de ofertar brindes para os leitores. Você vai também, né, contar com os cartões postais. Atrás tem pequenos trechos do poema e temos também as canecas que têm as mesmas ilustrações e os poemas, né? Que aí serão adquiridos de acordo com o desejo do leitor. Aí ele pode adquirir, né, as canecas, que é um mimo extra. Mas tanto o marcador de página como os cartões postais, quem compra o livro vai junto. É um mimo que realmente o leitor recebe. Angélica Sampaio deu uma amostra do que o leitor vai encontrar no livro. Poeminhas de lua. A faca corta a maçã vermelha ao meio, tal como a lua descortina o céu da noite com sua luz cintilante. E o gato lá no muro, como um talismã guardião, espreita o mundo do quintal. No crepúsculo, a estrela da manhã, Vênus, teima em dar o seu breve adeus. E os raios do sol da aurora tecem a cortina do novo dia. O que nos aguarda é o agora. Não temos a certeza do amanhã. E o presente é o tempo que se conjuga na incerteza do hoje. Gostou? Veja então como adquirir a obra. Podem adquirir o livro através do meu site, né, da editora, que é www.editorasolliterario.com.br. Elas também vão poder adquirir no dia do lançamento do livro, que é no dia 7 de maio, às 15 horas, domingo, no Café Viriato do Del Passeio. E também elas vão poder adquirir, após o lançamento, nas 2 livrarias de leituras que nós temos na cidade. Na Livraria Leitura do Del Passeio e na Livraria Leitura do Shopping Rio Mar Papicu. De maio é o dia da matemática. Essa disciplina é assustadora para a maioria dos alunos. Pois bem, o príncipe Charles foi reprovado 3 vezes em matemática. Mas por que as pessoas sentem tanta dificuldade com essa matéria? Nós recebemos um e-mail de Júlia Oliveira, da Agência de Comunicação, sobre um livro que pode responder bem essa pergunta. O doutor em matemática, André Barbeiro, lançou o livro Por que seu filho não aprende matemática? Publicado pela Citadel Editora, a obra promete ser um manual para mães e pais, bem como professores que desejam despertar o interesse do aluno pela disciplina. O livro pode ser encontrado na Amazon. Obrigada pela sua participação aqui no Papo Literário, Júlia. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterario@tvceara.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP
60 125 048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. E o nosso clipoema de hoje é dedicado às nossas mães e foi inspirado em versos de Conceição Evaristo. A narração é de Carla Soraya. O cuidado de minha poesia aprendi foi de mãe. Mulher de pôr reparo nas coisas e de assuntar a vida. A brandura de minha fala na violência de meus ditos ganhei de mãe. Mulher prene de dizeres fecundados na boca do mundo. Foi de mãe todo o meu tesouro, veio dela todo o meu ganho. Mulher sapiência, Iabá, do fogo tirava água, do pranto criava consolo. E com esses belos versos, o Papo Literário vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações do mundo das letras. Até lá!